Agora acho que vai rolar, gente. Pelo jeito tá todo mundo me vendo e ouvindo. Só preciso chamar a Analice aqui agora. Só um minuto. Já mandei a solicitação para ela, vamos guardar um pouquinho. Quem já está presente na sala aí está me vendo e ouvindo bem, né? Legal. Vamos aguardar a Analice. Já chamei ela por aqui. Tá. Ótimo. Já estão me vendo e ouvindo aqui. Pelo menos eu estou aparecendo e está todo mundo me vendo. Vamos ver a Analice, então precisa aceitar a minha solicitação para a gente começar o bate-papo. Já chamei ela aqui. Vamos aguardar só mais um minutinho, tá, gente? Agora acho que vai. Ah, Agora sim! finalmente. Ó, uma coisa que eu aprendi, Ricardo, é não desistir. Boa, de forma alguma. De forma alguma. Não desisto. Eu vou Não tentando até podemos. o final, até a Até o hora que der final. certo. É Olha isso. só, Tá gente, vendo? que As bacana vibrações isso. foram boas, tá vendo? Foram, não, e o legal é que assim tem muita gente vibrando para que isso É, aconteça. Muita gente me mandou direct falando assim, Analice, mas por que que não aconteceu a live com o Ricardo? Eu falei assim, tudo pois tem o é. seu tempo na vida da gente, né? E Exatamente. você Tudo tem a sua sabia, hora. que isso, essas palavras que eu estou falando, eu aprendi com você, mesmo você Oh, não pois sabendo é. que eu estava sempre ali, ó, de olho nas suas postagens, Que nos seus bom, textos. que Eu bom. lembro direitinho que quando eu passei pela síndrome do pânico em 2013, Me lembro. as suas palavras foram para mim assim realmente confortantes e me deram esperança. Me sinto honrado em ouvir isso, me sinto muito feliz em ouvir isso. E é Eu tô bacana, porque mesmo quando a gente não interage diretamente com as pessoas, as mensagens que a gente posta, às vezes chegam no momento oportuno com as pessoas, né? E aquela mensagem, ela transforma a vida delas de uma forma incrível. E essa é a razão do meu trabalho, né? Eu não É tenho outra razão. verdade. É isso Não, que e eu eu estou aqui. admiro muito, porque assim, você fez com que eu ampliasse a minha visão do todo, né? Que às vezes a gente está tão Isso, ali fechado é, naquele tipo de relacionamento, e é justamente sobre isso que a gente vai estar falando isso hoje, exatamente. né? Que é sobre relacionamentos. A gente acha que aquele tipo de relacionamento é o certo, como é que a gente deve se envolver, as regras que né, a sociedade exige da gente. Mas no fundo a gente percebe que não existe certo e errado, né? Não. Mas existem as situações que a gente faz com amor, né? Eu acho Exato, que isso é o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? O certo e errado para mim é isso. É o que me é traz verdade. bem-estar. A gente está em busca de bem-estar na vida o tempo todo. Tudo que a gente faz é para procurar bem-estar, criar bem-estar na gente. Prazer, satisfazer as nossas necessidades, né? Tudo que a gente faz na É vida. E verdade. relacionamento é assim também, É né? isso, E né? hoje, E no e hoje a momento gente vai que a gente pode falar. e no momento que a gente vem vivendo, né, Ricardo, a gente tem encontrado muitas dificuldades, né, em Muito, se muito. relacionar. Você acha Sim, que esse momento está sendo crucial, assim, para a gente saber realmente o que que a gente quer? acho. E eu vou começar pegando um ganchinho teu, logo no começo da live, que você colocou, onde você falou de relação, inclusive foi na outra, foi na segunda-feira que eu peguei o comecinho do que você falou para mim, e você falou assim, hoje vamos falar sobre relacionamentos consigo, com o outro e com os outros. Eu achei muito legal você colocar esse plural, porque de cara, para a gente começar a entrar no ritmo dessa coisa do relacionamento, que eu vou colocar hoje para vocês, é legal a gente adquirir uma consciência que geralmente a gente não tem. A gente tem a percepção, mas não tem a consciência. E só ter a percepção não significa que você adquiriu a consciência sobre aquilo e mudou.
alguma coisa dentro de você para tornar aquilo realmente algo manifestado na tua vida. E a primeira consciência é a questão do relacionamento. Toda vez que a gente fala em relacionamento, as pessoas geralmente plugam isso com relacionamento amoroso. Né? Só que a questão do relacionamento é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Né? Nós temos relações com os nossos pais, nós temos relações com os nossos irmãos, nós temos com os amigos, colegas de trabalho, com o porteiro, com o vendedor da loja, com o cobrador de ônibus, com o cachorro, com o gato e com nós próprios. Então, a questão do relacionamento é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E quando a gente fala de relação saudável, a gente está falando justamente isso, aquela relação que está trazendo para mim e para o outro, porque é uma via de mão dupla. É uma relação que é unilateral não é uma relação, né, propriamente dita. Então, quando eu estou proporcionando esse bem-estar mútuo, esse crescimento, esse aprendizado mútuo, esse aprimoramento do ser, essa é a grande pegada dos relacionamentos da gente. E a gente começa a identificar o quê? Que os relacionamentos, eles impactam de uma forma muito grande na questão da qualidade da vida da gente e na questão da saúde física e emocional. E por que física, Ricardo? Quem já passou por uma separação, por exemplo, vai entender o que eu estou falando. Você passa por uma separação, você vivencia um trauma, e aí você fica doente. Né? E o que tem a ver? Isso tem a ver com o seu emocional. Você está com o seu emocional abalado. E esse emocional abalado, obviamente, que vai somatizar alguma coisa no teu corpo. Então, o corpo está ligado diretamente com o nosso estado emocional. Então, essa qualidade de vida ela precisa começar a ser trazida à tona. Porque eu falo, às vezes, de uma relação com um porteiro, por exemplo, e é uma relação de um segundo, onde a gente fala um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, mas nesse momento você está se conectando com o porteiro, você está estabelecendo um tipo de relacionamento com ele. E esse relacionamento também precisa ser bom. Por quê? Porque ele precisa de você, você precisa dele, é uma troca. Em algum momento você pode precisar desse porteiro, e o bom relacionamento com esse porteiro vai fazer toda a diferença. E eu estou aqui usando meio que uma analogia do porteiro, mas imagine isso numa complexidade muito maior que um relacionamento com uma pessoa que você convive há 30, 40 anos. A diferença é muito grande. E aí que a coisa começa a se complicar. E quando a gente fala em relacionamento, as pessoas até dão um frio na espinha, né? Claro, cara, não vou mexer com isso aí não, cara. Mas a questão é que já está mexido. Porque todo esse cenário que a gente está vivendo transformou muitos relacionamentos em um omelete. Essa é a grande questão. Está uma bagunça. E nós não estávamos devidamente preparados para lidar com nada, absolutamente nada do que está acontecendo. Nós estávamos preparados psicologicamente, não estávamos preparados emocionalmente, não estávamos preparados financeiramente e não estávamos preparados para lidar com todas essas questões que estão sendo trazidas à tona através de um cenário. Porque tem muita gente culpando a pandemia, né? E a pandemia não tem nada a ver com isso. Nada. A pandemia é só um fundo. Né? Ela não é responsável. É aquela coisa que a gente sempre tem que achar um culpado, né? Isso. Então vamos culpar a pandemia pelo cenário geral que vem acontecendo no mundo. É mais fácil. Né? É mais fácil culpar algo ou alguém. Exato, eu assumi a responsabilidade, porque toda relação ela é feita dentro de um conceito de corresponsabilidade. Todos nós somos corresponsáveis pelas nossas relações. Às vezes eu trabalho com alguns clientes em consultório, online, agora estou fazendo tudo remoto, agora eu não estou mais trabalhando em consultório, só remoto. E tem algumas ocasiões que eu coloco esse tipo de analogia, que é a analogia do teatro. Uhum. As nossas relações, elas podem ser comparadas a cenas sendo desenvolvidas em um palco de um teatro. E todos os personagens estão colaborando, são corresponsáveis pelo bom andamento da cena ou pelo mau andamento da cena. Pode ter um resultado positivo ou um resultado negativo, mas todos estão co-participando daquilo. E quando a gente traz isso para o relacionamento, a gente tem o costume de olhar, não do lado de fora, mas olhar dentro do palco. Eu estou no palco olhando todos aqueles que estão participando comigo e não estou me vendo. Então, nesse momento, eu saio, eu automaticamente deixo de me ver como responsável por aquela cena.
Só Uhum. que quando eu saio do palco e olho para a cena, eu me vejo também. E percebo que eu Sim. também estou colaborando de alguma forma. E a questão de culpar os outros é a questão da zona de conforto, a zona de comodismo. Todos nós, antes da pandemia, nós vivíamos em zonas de conforto em diversos relacionamentos, na verdade. A gente escondia tudo para debaixo do tapete, ia jogando assim já para debaixo do tapete, para o tapete, porque é mais cômodo, a gente não quer trabalhar. Né? E quando veio a pandemia tirou o tapete. Simplesmente tirou o Sacudiu, tapete. né? Sacudiu o Fez tapete na assim, ó. nossa cara. Na cara, né? E ter rinite se ferrou na pandemia. Nossa, Sacudiu a muito. cara, entendeu? E então tudo aquilo que não estava resolvido veio à tona. E por que veio à tona? Porque nós estamos passando por desequilíbrios emocionais imensos. Isso gera medo, gera ansiedade, gera crise do pânico, gera agressão. Você sabia que aumentou em 50% a violência doméstica? É assustador. É Sim. assustador. O número de divórcios aumentou de uma forma assustadora. Então, toda essa pressão que a gente vive hoje, Ana, todo esse estresse que esse cenário da pandemia está colocando sobre a gente, não está fazendo com que a gente revele para o outro aquilo de melhor que a gente tem. Está revelando para o outro a sombra. E tudo Sim. aquilo que lá atrás eu não queria resolver. E Você foi agora, acumulando, acumulando, até que chegou uma hora que não dá mais. não dá mais. Ou você resolve, ou isso vai continuar piorando, porque a tendência agora é piorar. Sim. Inclusive, tem pessoas que eu já ouvi dizer, cara, depois da pandemia, o relacionamento é uma droga, na pandemia, mas depois do isolamento social, vai tudo ficar bem. Mentira, Hum. não vai ficar bem. Uhum. E é simples entender por que não vai ficar bem se você não procurar resolver essas questões, tanto com o outro quanto de uma forma interna sua, né? A tua relação com você. Se você não resolver, vai piorando, porque tudo já foi exposto. Então não dá mais para esconder. Vai passar a pandemia, aquilo vai continuar exposto. Não Percebe? vai voltar para debaixo do tapete, Não, né? não vai voltar ao normal, porque não tem mais Aham. tapete. Não tem mais tapete para esconder. Então, É. essa é uma excelente, maravilhosa oportunidade que a gente está tendo de resolver as nossas questões. E, de novo, de uma forma global, nos meus relacionamentos pessoais, os meus relacionamentos com os meus amigos, que também sofreu muito com tudo isso. Teve muita gente que se É. afastou, não é verdade? Teve gente que chegou, gente que se afastou. Foi muito engraçado. Está sendo, né? Muito engraçado essa movimentação, né? Se a gente observar de fora, começa assim: tem aqueles amigos, pseudos amigos, que você até então achava que, né? Mas era só uma forma, vamos dizer assim: você é meu, então você vai ficar aqui. Agora que eu não posso ter você por perto, então você pode ir, né? Exatamente. E se a gente perceber, está rolando meio como se uma separação do joio do trigo, né? Está sendo tudo reciclado, Muito, 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 tudo tá mesmo. reciclado. Está tudo sendo exposto e a gente está tendo uma oportunidade incrível, Ana, de analisar as coisas com mais consciência, porque nós éramos pessoas muito reativas. E o que Muito. está acontecendo hoje é justamente isso. A gente está com um problema exposto na nossa relação e continuamos reativos. E quando eu estou reativo, o outro também vai ser reativo. Por quê? Porque ele pode estar vivenciando as mesmas dificuldades que eu estou vivenciando. Uhum. E aí entra a questão da empatia, né? Quando eu consigo ser Sim, empático com quem está junto comigo. Porque a gente olha para as sim. nossas dificuldades, mas a gente não tenta se conscientizar também da dificuldade do outro. Eu posso estar tendo uma dificuldade Uhum. enorme de me relacionar com você, só que você também pode estar tendo comigo. E aí se estabelece aquilo que mais falta nas relações, comunicação. É, de não ficar esperando do outro nem aquilo que a E, gente não dá para a gente mesmo, né? Que eu acho que, como exatamente. você falou e que a gente comentou isso na segunda-feira, o meu relacionamento comigo, eu com o outro e eu com os outros. Não, não Isso. pode existir, não,
Quer dizer, na minha visão, né? Não Sim. pode existir um relacionamento eu com o outro se não tiver eu comigo mesma, né? Porque tudo começa em você. Tudo na vida da gente, esse também é uma outra consciência. Eu vou até aproveitar esse pontinho, né, que eu vou um pouco além do psicanalista e do consultor de relacionamentos e Não comportamentos. pode ir, nós estamos aqui Eu para digo, isso. é isso, eu digo que eu sou um ampliador de consciências. Então eu gosto de criar consciências. Porque ninguém quer criar consciência, né? É mais fácil não criar consciência. Né? É. Existe um ditado que diz que o ignorante não tem problemas, né? Porque ele não tem consciência. É tudo mais fácil que o ignorante. Só que o ignorante ele não tem aprimoramento, ele não tem crescimento na vida dele. Então, quando a gente diz essa coisa da consciência, é preciso entender que tudo na minha vida começa e termina em mim. Não começa no outro, não termina no outro, é sempre em mim, é sempre dentro de mim. Tanto a alegria como o sofrimento também. Exato. E o sofrimento, foi até bom você colocar essa palavra sofrimento. Porque hoje muitas pessoas estão sofrendo porque não estão tentando adquirir consciência sobre o que precisa ser trabalhado. Porque tem uma questão que fala, toda dor, ela se transforma numa bifurcação. Ou ela pode te levar, através de uma inteligência emocional, para um aprendizado e para um crescimento, um aprimoramento, ou ela pode te levar para um martírio, onde você se torna a vítima da história. Você é vítima o tempo todo. Só que você não é vítima a partir do momento que você é corresponsável pelo resultado do seu relacionamento. Se o seu relacionamento está ruim ou está bom, não é só o outro que é responsável por isso, você também é. Independente do nível. Né? Pode ser que o outro esteja num nível muito maior e você esteja num nível muito menor, mas você é sim responsável por aquele resultado. Uhum. E nós precisamos começar a adquirir essa consciência de que nós somos responsáveis pelo andamento, pelo bom andamento dos nossos relacionamentos. Porque se não tiver essa consciência, a gente vai sempre estar no piloto automático. Na Verdade. psicanálise existe uma máxima que diz que o consciente da gente é a ponta do iceberg. Toda aquela massa maior do iceberg está nas profundezas que a gente chama de inconsciente. Então, nós somos o tempo todo movidos por padrões internos, né? Coisas internas que a gente precisa resolver, que vai afetar nossas escolhas, decisões, comportamentos, comunicação. Então, a gente está no momento, gente, não é de apontar o dedo na cara do outro. Porque se você apontar o dedo na cara do outro, o outro também vai apontar o dedo na tua cara. Isso não vai trazer um bom resultado nunca. A gente está no momento de construir a questão da vulnerabilidade, com a questão da empatia. Às vezes eu pergunto para a cliente, pergunto, o que você espera dos seus relacionamentos? A pessoa não sabe o que dizer. O que você espera do outro? A pessoa não sabe o que dizer. Porque ela não O sabe outro nem o que espera? ela quer, né? Não sabe o que ela quer. O que o outro está esperando de você? Você sabe? Não sei. E como é que você pode oferecer ao outro aquilo que você não sabe? Aquilo que você não tem o parâmetro? Não dá. Então, hoje, nós estamos tentando oferecer ao outro aquilo que nós estamos tendo condições de oferecer dentro da nossa fragilidade nesse momento. Porque esse momento nos trouxe muita fragilidade em vários aspectos da vida. E é muito Então, engraçado porque, assim, é uma fragilidade que a gente nem se dava conta, né? Porque a gente acha que a gente é o super-herói sempre. Portão, né? Fortão, eu sou, né? Vamos botar uma palavra bem, o fodão. O fodão, é E isso nesse aí. momento se vê tão frágil, né? Tão perdido. Sim, exatamente. Ricardo, nessas relações, né, que a gente tem, tanto amorosas, familiares, pessoais, quando a gente começa a divergir muito sobre determinados assuntos, é hora de olhar para isso com mais carinho? Sim, muito, muito. Porque quando começa a divergir, é sinal que não está sendo estabelecida uma boa comunicação. É preciso prestar atenção nisso. E mais uma vez eu repito, os relacionamentos, eles não sobrevivem sem comunicação. O silêncio, ele pode ser traduzido em dezenas de interpretações.
Ah, ele está lá no cantinho, cara fechado, o que será que eu fiz? Cara, você pode não ter feito nada. Ele só está quieto lá no Pode canto ser que está dele. tudo bem, né? Pode ser Está que está tudo tudo bem. bem para a pessoa e você está criando um monstro dentro de você. Exatamente. A gente está criando um monte de neurose dentro da gente. Então, quando você aprende a se comunicar, e comunicar não é só comunicar. Comunicar é só uma perna do processo. A outra perna, que é tão importante quanto, é o ato de escutar. O quanto eu sou capaz de escutar, ouvir, a gente ouve o tempo todo. Eu estou ouvindo você, eu estou ouvindo a própria voz, eu estou ouvindo a obra aqui do lado, eu estou ouvindo uma pessoa falando lá atrás, eu estou ouvindo tudo. A minha mente, o meu cérebro físico está absorvendo todas essas informações auditivas. Só que Sim. escutar não é isso. Escutar é se tornar presente naquilo que você está ouvindo. E quando você se torna presente, nesse momento você se conecta com o outro de uma forma empática e entende verdadeiramente o que ele está sentindo, porque ele também tem necessidade. Se a necessidade de um não está harmônica com a necessidade do outro, entra o conflito, entra a divergência que você está colocando. E eu preciso observar, nesse momento precisa acontecer o quê? Precisa acontecer uma negociação. Às vezes eu falo que a gente precisa aprender a negociar nos nossos relacionamentos. As pessoas falam, mas Ricardo, como é que você vai negociar amor? Eu falei, não, mas não tem nada a ver com amor. O amor ele só está premiando isso tudo, mas a negociação ela precisa existir, porque eu tenho que ter benefício naquele relacionamento. E Sim. o outro também tem que ter benefício com isso. E é até uma porque, relação assim, ainda nós estamos vivendo 24 horas por dia juntos, né? E ainda não está tendo toda essa abertura. Como é que a gente pode fazer para esse dia a dia se tornar mais leve? É bem isso que você falou, ter essa negociação, né? Você me ajuda aqui, eu ajudo você ali. É isso, né? É isso, é negociação no entendimento das necessidades do outro, nas suas necessidades. Se você, obviamente, e todas as pessoas lindas que estão assistindo a gente, fizerem um teste, elas vão ver que o resultado ele pode ser muito positivo logo de cara. Se você sentar com uma pessoa e dizer para ela que você gostaria de dizer a ela tudo o que você espera dela e quais são as suas necessidades. O que você está fazendo com isso? Você está criando uma abertura que as pessoas não fazem. As pessoas são fechadas para os relacionamentos. Isso é maioria, claro que eu não estou generalizando. Né? Tem pessoas que têm essa consciência e constroem maravilhosos relacionamentos. Mas a maioria não tem essa abertura, elas são fechadas para entender o outro, são fechadas para entender a necessidade do outro, a dificuldade do outro. E nesse momento na relação é preciso ocorrer o que a gente chama de cessão. Eu preciso entender até que ponto este cara pode ceder, e este cara pode ceder um pouquinho também, para que fique um pouco mais leve. Entendi. Porque o cenário já está pesado, né? O cenário já está pesado. Se a gente for trazer todo esse peso para dentro da nossa casa, nas nossas relações, fica insuportável. E não é à toa que tem um monte de gente que está surtando. Está surtando. Né? Nós estamos, alguns com micro surtos, né, durante o dia. Parece que está todo mundo quadripolar, eu brinco. Né? Então, no mesmo dia eu estou triste, nem mais bipolar. Eu estou chateado, eu estou puto, eu estou isso, eu estou aquilo. Né? É uma montanha-russa emocional que a gente está vivenciando. Justamente por aquele motivo que eu falei no começo, que a gente não está preparado para vivenciar isso. As nossas escolas não prepararam a gente para isso. Não. Nós sabemos lidar com isso de uma forma intelectual. Não de uma forma emocional. Nós não temos inteligência emocional constituída dentro da gente para poder lidar de uma forma mais leve com tudo isso. Porque pode ser mais leve, gente. Pode ser. Se você começar a olhar para isso mais leve. Sim, a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva, né? Eu sei que é difícil. Eu sempre, quando eu começo a vir muitos pensamentos na minha cabeça, eu sempre digo assim, ó, lembra da frase, por que que isso está acontecendo comigo? Não é por que está acontecendo, mas o que eu preciso aprender com isso. Quando eu mudo essa chavinha, a energia parece que já muda também, né?
Sim. Ricardo, a gente vem falando muito, né, de relacionamentos, até você falou de divórcios. A gente vê muitos casos de relacionamentos tóxicos e que as pessoas elas não têm esse entendimento ainda do que é um relacionamento tóxico. Você poderia dar alguns exemplos para a gente, porque eu acho que assim, quem está acompanhando aqui a gente, talvez esteja vivenciando algum caso desse, e não tenha ficado atento ainda aos sinais que esse movimento está dando na vida da pessoa, né? Você poderia falar a Muito respeito para provavelmente, a gente? claro, muito provavelmente algumas pessoas até, de repente algumas que estão aqui podem estar pensando isso e nem percebem, porque entraram naquela dita zona de comodismo, não adquiriram a consciência. A questão do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico, né, como eu chamo, a gente pode determinar que é um momento onde o outro, de uma forma consciente ou inconsciente, porque ele também pode estar preso a algum padrão dele, e ele nem percebe isso, né? De forma consciente ou inconsciente, ele está aproveitando da fragilidade do outro para assumir o controle da relação e do outro. Então, a gente Uhum, começa a perceber essa questão do controle quando a gente começa a perceber a perda da nossa identidade. A gente começa a perceber que tudo que eu estou fazendo, essa é uma consciência muito legal para as pessoas construírem. Tudo que eu estou fazendo é realmente algo meu ou é do outro? O quanto que o outro está controlando a minha vida e eu estou permitindo de alguma forma. Ou porque eu não tenho consciência, ou porque uhum, eu quero permitir. E às vezes a uhum. dependência, a carência, ela é tão alta, tão assustadora, que a pessoa aceita aquele tipo de relação abusiva. Então, quando eu olho para isso e começo a perder a minha identidade, eu falo quem eu sou, se perguntem quem eu sou nessa relação. O que eu estou fazendo nessa relação? O que essa relação está trazendo de verdade para mim? E aonde ficou, principalmente, a minha individualidade? Porque a relação, ela contrabalanceia na nossa necessidade de acolhimento, que aí vem lá da nossa mãe, né? Lá do leitinho materno, né? Do seio da nossa Sim. mãe. A gente busca isso a vida inteira, até morrer, né? Então, é essa segurança versus a nossa individualidade. Esse é um conflito interno que todos nós temos nos nossos relacionamentos. Então, eu preciso começar a equilibrar essa questão do acolhimento com a minha individualidade, porque se eu perder minha individualidade, não caracteriza mais como um relacionamento. Se tornou apenas uma experiência do outro. A pessoa que está sofrendo abuso, está sendo controlada pelo outro, está numa relação tóxica, ela não percebe o quanto ela não está vivenciando experiência alguma. Ela só Não, está na e a experiência do gente outro. vê até assim, tem pessoas que acham que o relacionamento abusivo ele é só quando a pessoa chega ao ato de agredir fisicamente, e não é. A gente sabe por estudos, né? Você pode responder isso aqui para a gente, eu acho que as pessoas em casa querem saber isso, que muitas vezes o relacionamento abusivo é só psicológico, né? Exato. Daquela pessoa de você falar, ah, porque você tá gorda, porque você tá sempre de mau humor, você não presta para nada, sua comida não é boa. Isso tudo envolve o relacionamento abusivo. Envolve a necessidade de controle do outro. Porque quanto mais você afetar a autoestima do outro e a noção de capacidade dele, mais você coloca ele sob o seu controle. E tem muita gente que joga com isso conscientemente. Isso é muito triste, na verdade. Porque o Muito. maior problema nessa questão não é a pessoa que está sendo controlada e abusada, é a pessoa que está controlando, ela que tem um problema maior para resolver. A bucha maior está na mão dela. Então, quando chega no nível da agressão, por exemplo, é porque já ultrapassou todos os outros níveis. Eu sempre falo isso em consultório. Às vezes o cliente vira para mim e fala, Ricardo,
a pessoa me xingou, me desrespeitou. Esse tipo de momento, que pode ser besta, e amanhã está tudo bem, já pode ser. Não como havia de regra, mas ele pode ser um indício muito forte de que aquele relacionamento, aquela pessoa tem um potencial de um dia agredir você. Não só verbalmente, mas também fisicamente. Sim. E às vezes eu sei o quanto dói, né, porque eu me já coloquei várias vezes empaticamente no corpo de outras pessoas e tentei sentir o que é essa sensação de ser agredido fisicamente. Só que a agressão verbal e psicológica às vezes dói muito mais que uma agressão física. E às vezes destrói muito mais. Sabe por quê que destrói muito mais? Porque a agressão física, você ainda pode curar aquela ferida, aquele ferimento, ele cicatrizar, né? E de repente você nem tem mais acesso a ele, né? O hematoma sumiu. Mas e a ferida interna que toda aquela verbalização causou em mim? Como é que eu vou resolver isso? Isso pode levar a vida inteira. Então nós matamos muito mais as pessoas com as nossas palavras do que com os nossos atos. Verdade. E A também gente é tem muito que ter... É muito triste, porque a gente tem que ter... É daí que parte, né? A parte de se relacionar, de saber ouvir com amor, de saber falar com amor, né? Como é que... Antes de eu abrir a boca... Por isso que a gente tem uma mente, né, tão boa. Por que eu não penso antes de abrir a boca? Sempre vou pelo impulso, né? Que você falou no início. Nós somos muito impulsivos. A gente é muito reativo, né? Então a gente já acha que tem que reagir de qualquer forma. E às vezes é tão bom silenciar, esperar a situação passar, né? E daí você querer entender. Ô, Ricardo, a gente tem assim muita gente participando aqui com a gente. O Luiz Zimmermann aqui está falando, lógico, do que a gente falou agora há pouco. Momento de confinamento, percebo que para alguns é martírio, porque força os momentos em que terá que se encarar. Para outros, é apreciado esse momento em se reencontrar. Sim. Né? Essa Algumas é a diferença pessoas entre o aprendizado e o martírio. Né? Tem muitas pessoas que estão passando por esse aprendizado, né, de lidar com as suas sombras, né, em um momento tão bonito de realmente encarar a sua luz. Né, de tipo assim, nossa... Que oportunidade incrível que eu estou tendo. Muito, muito, muito. Você acha que, assim, eu pergunto isso por mim, porque eu venho, assim, durante um processo de autoconhecimento muito bonito nesses últimos anos. Bacana, até digo que você tem muita influência nisso, muito mesmo, porque seus textos, vídeos que você posta no Facebook, você não tem noção do quanto isso foi revigorante para mim. Me ajudou a renascer novamente, né? Eu digo que a gente renasce várias vezes. E o Luiz, ele também, o Luiz Zimmermann, acho que você deve lembrar dele, de Blumenau. Queridíssimo Ele é Luiz. meu amigo de infância, de piquitinho, de 4, 5 anos, e ele tem uma espiritualidade aí do tamanho do mundo. Lindíssimo. Ele assim, me ajudou muito também nesse período. Você acha que a gente estar vivendo esse momento de encontrar essa luz, eu pergunto Ana Alice, seria um pouco egoísmo meu estar aproveitando um pouco esse momento, não? Não vejo como egoísmo, eu vejo como autoconsciência. É uma autoconsciência de que se você se aprimorar, se você se melhorar como pessoa, e quando eu digo automaticamente, é automaticamente mesmo, porque a gente vê esse resultado. Eu tenho certeza que você já está vendo muito resultado diferente na tua vida. Muito. Eu acompanho um pouco da sua trajetória e eu percebo que quando você mudou a tua energia, a coisa começou a acontecer. E assim que funciona. Então você cria autoconsciência e isso automaticamente se torna, reverbera de forma positiva nas suas relações e na sua vida em geral. Então, se eu me melhoro, eu também estou melhorando a minha relação com o outro.
E aí a gente entra até numa encruzilhada, né? Porque quando a gente pratica a autoconsciência, desenvolve essa coisa do autoconhecimento, da consciência, expandir a consciência, conecta com a espiritualidade, né? São tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter a plena noção se o outro está realmente, né, dentro daquela sintonia ou não. E o que acontece nesse momento? Tem muita gente que reclama, Ana, que vem comentar comigo até, Ricardo, eu comecei a praticar autoconhecimento, comecei a aprimorar minha consciência, a minha mente, a coisa toda, e as pessoas começaram a se afastar de mim. Eu estou muito triste. Não, não fico triste. É o seu momento, é o ápice, você tem que ficar alegre. Porque se as pessoas se afastaram de você, de alguma forma, é porque essas pessoas não estão mais sintonizadas no nível de consciência que você adquiriu. E está tudo bem. Porque essas pessoas elas vão se afastar, mas vão abrir espaço para outras pessoas que estão harmonizadas com você. E assim é a vida é assim. Nós temos que ter uma consciência de impermanência na vida, porque senão a gente sofre muito, muito. E isso tem tudo a ver com relacionamento. Tem. Os seres humanos são talvez os seres mais imprevisíveis do universo. Eu posso dormir amando uma pessoa e posso acordar querendo me separar dela. Então, a gente precisa de emoções, né? Entendeu? A gente precisa começar a lidar com essa imprevisibilidade das pessoas, porque senão a gente vai sofrer muito. Não há segurança nenhuma de que você vá ter uma pessoa do seu lado a sua vida inteira. Você vai ter um emprego, ou trabalho, ou teu negócio a tua vida inteira. Você vai ter dinheiro a tua vida inteira. Você vai ter saúde a tua vida inteira. E você tem que ir se adaptando, né, a essas situações, né? Claro. Fazer essa movimentação e se adaptar de uma forma positiva, né? Exato. Eu preciso construir o quê? A inteligência emocional necessária para poder lidar com isso numa boa e aceitar que isso faz parte da vida. É assim que a vida funciona. Né? Um se aproxima, outro se afastam, de acordo com a sua necessidade naquele momento de vida que você está vivenciando. E a vida traz, né? Vamos a mais comentários aqui. Márcio Rendo, que é um grande amigo nosso aqui. Com a restrição social, as pessoas foram obrigadas a se relacionar mais próximas e continuamente. Com isso, nós temos observado um aumento substancial nos conflitos. Como podemos melhorar isso? De novo, comunicação. Comunicação. Comunica, gente. Senta com a família, senta com o cônjuge, senta com o filho, senta com o pai, com a mãe, com o avô. Senta com a pessoa e se torne aberto nesse momento, receptivo. Ricardo, mas eu me abri, eu me tornei vulnerável, e a pessoa não foi recíproca a isso. Está tudo bem também, não tem problema. Porque pelo menos você já deixou nela a chave para ela abrir ou não, porque não é mais a tua escolha, percebe? É o Márcio que perguntou isso, Márcio? Isso, muito Renzo. Então, Márcio, a pessoa, você já deu a chave para ela, se ela vai abrir a porta ou não, isso é uma escolha dela, Márcio, não é tua. E você não pode se culpar por isso, você não pode carregar peso por isso. Você tem que tornar isso leve, entender que você fez a tua parte. E você comentou isso agora há pouco. As pessoas ficam uma no sofá e outra na cama no quarto, uma esperando a outra tomar atitude. E aí ninguém faz nada. Ninguém faz nada e vai começando aqueles pensamentos, ai, o que eu fiz, o que eu não fiz. Exato, porque nós somos neuróticos, né? Todos nós somos neuróticos, todos. Todos nós temos neurose. Nós temos um potencial para neurose que é uma coisa absurda. E esse silêncio provoca centenas de observações, de interpretações de um lado e de outro. Sim. Então, se eu tenho necessidade de uma coisa, se eu desejo algo, tome atitude, seja mais proativo. As pessoas precisam começar a ser mais proativas. Não existe mudança de vida. Não só proativas na hora de
agredir, né, de tipo tomar, ter uma reação, mas serem reativas. Ó, você pode me ouvir nesse momento? Eu preciso, Exato. mas com amor, né? Numa boa, com amor e numa É, boa. numa boa, E se a pessoa não quer ouvir, ela está no direito dela, percebe? verdade. Ela está no direito dela. Eu costumo dizer que tem muita gente que fala, não é problema meu. O outro está insatisfeito, o outro está com problemas, dificuldades, necessidades que não estão sendo atendidas dentro dele. E aí eu olho para isso tudo e falo, isso não é problema meu. Mentira. Sabe por quê? Porque se passou a afetar a tua vida de alguma forma, se tornou um problema seu também. Sim, Não é só verdade. problema do outro. O problema é só do outro quando me atinge. Né? É. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, que é uma das perguntas que eu elaborei, né? Tem Legal. muitos, vamos falar de relacionamento amoroso, que tem Sim. pessoas que não estão podendo visitar seu namorado, né? Ter esse contato. Como é que esses casais devem agir nesse momento de isolamento social? Eu vou dar um exemplo que eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro, ela não está podendo ter contatos com o namorado dela, porque ela tem diabetes, tudo é do grupo de risco, e ele está aqui em São Paulo. Então, como é que eles devem agir nesse momento? Lógico que eu sei que você vai falar, a comunicação. Mas, mas o que mais, né? Porque, assim, os conflitos internos vão existir, cada um com o seu. O que eu posso É, fazer nesse momento além de conversar? sim. Todos nós estamos passando por um momento de reinvenção. Todos nós precisamos aprender a usar a criatividade para reinventar estilos de vida, comportamentos e, principalmente, reinventar relacionamentos. Os relacionamentos antes da pandemia não estão mais funcionando. Não. Essa é a questão. E depois da pandemia, muito provavelmente não vão funcionar também se continuarem nesse modelo antigo. Porque nós somos muito presos, na questão do relacionamento, nós somos ainda muito presos a modelos antiquíssimos na humanidade. Né? Uhum. Talvez até do tempo da monarquia, talvez. Né? Sim. Onde ainda imperava todo um contexto meio assombroso nessa história do relacionamento, principalmente em relação à mulher. Né? Então, os relacionamentos também precisam ser reinventados. Hoje, a gente está tendo uma outra possibilidade de nos relacionarmos e mantermos bons relacionamentos da mesma forma, que é o online. A gente não tem outra saída hoje a não ser manter um relacionamento que nos seja agradável, que nos seja importante, que isso também precisa se tornar uma reflexão. Quais os Uhum. relacionamentos que são realmente importantes para a tua vida hoje e que estão de acordo com os seus propósitos de vida e seus objetivos. Senão também não faz sentido você desgastar, você emanar toda uma energia nesse sentido, sendo que ele não está harmônico com o teu propósito de vida. Deixa de fazer sentido. Uhum. Então, o online hoje, ele é a bola da vez. É a bola da Verdade. vez. E Então, eu provavelmente preciso, vai continuar aí por um bom tempo, né, Ricardo? muito provavelmente, infelizmente, dentro de um ponto de vista, mas felizmente dentro de outro ponto de vista. E tudo isso, se a gente torna as coisas mais leves quando a gente começa a observar o quanto essas mudanças todas estão beneficiando a gente e o mundo. Aí tudo se torna mais leve. É a questão que você É. falou, eu vou olhar, né, para o cara que está me fechando no trânsito, ou eu vou olhar para o neném que está assinando para mim no carro do lado. Essa é uma escolha Uhum. minha. Né? Então, esse distanciamento, primeiro, ele está revelando o quão era forte e sustentável o seu relacionamento com o outro. Essa é a primeira percepção. A segunda percepção é que você não pode hoje ter um contato físico com aquele teu amigo, mas você pode estabelecer, sim, uma relação muito saudável com ele de modo online. A única Uhum. dica que eu dou, que eu vejo muita gente fazendo isso, dá muito problema, não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não discutam coisas sérias por WhatsApp, pelo amor de Deus. Verdade. Isso vira um desastre, é um desastre.
Você quer manter Se quer relacionamento? resolver Abre uma alguma live coisa, deixe para resolver quando puder pessoalmente, né? pessoalmente, ou então abre uma live com o teu amigo. É, Porque eu na verdade. live Mas com não você, por você tá... mensagens, né? Não, não É. dá. Principalmente no momento que você está Chama uma desligado. videoconferência, conversa com a pessoa, Isso, olhando para a exato, pessoa, mas não por exatamente. mensagem. Não. Muitas vezes a gente é levado pela emoção e acaba não agindo da forma É. correta, né, Ricardo? Esse é um meio de comunicação que é muito útil, mas ele pode ser desastroso nas nossas relações. Porque a gente pode Verdade. interpretar também de várias formas. Existem dezenas de interpretações para uma mesma palavra, eu te amo, por mensagem. Dependendo do modo como você vai escrever isso. Não, e Entende? dependendo também não só do modo que você vai escrever, mas como o outro vai receber Vai no outro lado, receber. né? Porque daí você Exatamente. escreve, depois de conversar algum assunto, eu te amo, daí você fica, será que me ama mesmo? E ali já cria um E, monstro de todo tamanho. exatamente. Então, Eu falando sou na live, muito, essa eu coisa do gosto rosto, muito de olhar, eu gosto muito olha, de olhar, de sentir a energia, então não dá certo. você tá vendo a minha fisiologia, né? Por Sim, mensagem, eu posso falar, tá super agradável falar com você, mas eu tô assim, que saco falar com a nariz. Entende? Você verdade. não está me vendo, você não está me enxergando. Né? É uma diferença enorme. Então, quer manter relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão distantes? Live, gente. Abre a live, marca um horário, um dia que você está tranquilo, que você pode dar atenção para a pessoa, se conecta com ela, pratica a empatia, né? Tenta se colocar de uma forma acolhedora para as dificuldades que ela também está vivenciando, né? Mas não se afasta, não fica um esperando o outro. Entra naquela coisa que eu falei agora há pouco. Não Ah, deixar eu estou com afastar, vontade de falar. né? Exato. Né? De novo, esse relacionamento com a sua amiga, você comentou agora há pouco, a sua amiga, não foi? Isso, Esse minha amiga com o relacionamento da sua namorado amiga dela. Uhum. não depende só dela. Você também é responsável por essa relação. Né? Então, seja É proativa. verdade. Entende? Aham, verdade. Ricardo, muito obrigada pela sua Imagina, participação, tá? eu que Eu agradeço. acho É que tão a gente... complexo, né? A gente ficaria 4 horas Não, e falando. dá pra gente, assim, sempre estar falando. Quero fazer um convite a todas as pessoas que estão participando aqui com a gente. Entrem no Instagram do Ricardo, é o @Ricardo Prado, PSI. Tem também o Isso aí. Facebook, né, Ricardo? Tem mais alguma página que você gostaria de dividir com a Não, gente? as minhas áreas de atuação é o Instagram, Ricardo Prado Psi, o Facebook e Ricardo Prado. E também tem o LinkedIn, mas aí é uma outra vertente, né? Uma coisa mais corporativa. E para quem quiser saber mais do meu trabalho, ou até me contratar como profissional, nesse apoio emocional que está todo mundo precisando nesse momento, Isso a aí. psicanálise ela é sensacional nisso. Eu tenho meu WhatsApp, é o 11 99 384 2676. Quem quiser me chamar por lá também. Peraí que eu vou Tá colocar bom. aqui. Ricardo, já deixa a gente compartilhar, porque assim, eu sei que todo Legal. mundo está precisando. Que número que Tá? é? 9? 11 99 Aham. 384 2676. 38267. Isso. Coloquei aí. Você também pode colocar no seu e deixar ali Claro, para as pessoas com certeza. acompanharem Tá também. aqui, ó. Quem quiser aí estar conversando com o Ricardo. Ricardo, É, fica aqui o meu agradecimento. Queria agradecer aqui algumas pessoas, né? A Isabel claro. Daldegan, o Luiz Zimmermann, lá de Blumenau, a Adriana Barbarac, Márcio Renzo, que são pessoas que sempre estão acompanhando o OnLive, e a gente Bacana. espera poder fazer com que esse momento seja olhado de outra forma, né? Não Mais com leve, né? sofrimento. É, Isso, não com martírio. A dica que eu deixo para todo mundo no final é façam essa experiência. Façam o que eu falei agora há pouco. Sentem com o outro, exponham para o outro as suas dificuldades, suas necessidades, né? Sejam vulneráveis. Deem a chavinha para ele. Deem a chavinha da porta eu do vou falar coração uma dele. coisa que acontece comigo, e assim, se as pessoas quiserem seguir como exemplo, semana passada, eu acho que teve uns 5 dias, eu acordava chorando e ia dormir chorando. Acredito. E abri isso pro Luiz, né? Abri isso, ele me acolheu,
ele falou, pode colocar para fora, expressa o seu sentimento. Então, eu acho que a gente precisa expor, se comunicar, porque senão a gente vai acabar mais doente do que qualquer coronavírus aí, qualquer Covid que exista. Né? Sensacional. Você fechou essa live de uma forma maravilhosa. Não tenho nem mais o que dizer. Só gratidão, Obrigada, gratidão, Ricardo. gratidão. Estar aqui com você. É com enorme carinho Um que eu grande participei. beijo para você. A todos, Um para grande você, querido. beijo. Tchau, Beijo a tchau. todos. Tchau, gente.